Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre Excel. Vou mostrar como fazer o embaralhamento de um conteúdo de uma célula ou várias células. Não sei exatamente quando você vai aplicar isso no seu dia a dia, mas eu gostaria de mostrar algumas técnicas, o uso de algumas funções que normalmente eu não tenho aqui já gravado no canal. Então são funções que usam a matriz dinâmica e através delas eu consigo fazer o embaralhamento do conteúdo de uma célula. Vamos lá? Vou trazer uma pasta de trabalho totalmente nova, vou colocar aqui meu primeiro nome, meu segundo nome, vou colocar curso de Excel, portal Trovato, Excel e outras palavras aí caso queira. O que nós vamos fazer é uma solução que usa como base funções e não VBA ou qualquer outro recurso. Temos um conjunto de planilhas, ou tem um conjunto de funções que nós vamos utilizar. Vou começar então a partir da construção da fórmula na célula B1. Vamos fazer passo a passo. Primeiro, qual a quantidade de caracteres que nós temos na célula A1? Enter. Nós vamos ver que temos 18 caracteres. E quando arrastamos essa fórmula para baixo, ele vai me dar o total de caracteres de cada uma das células. Nós vamos usar isso como base para gerar uma sequência de valores. Então eu vou colocar aqui na fórmula, vamos encapsular essa função dentro da função sequência. E a função sequência simplesmente vai pegar o conteúdo do total de caracteres e vai me gerar uma sequência de valores. Pressionando o Enter, você vai ver que ele vai pedir para despejar, um dos recursos novos das matrizes dinâmicas. Vou deletar as outras fórmulas e você vai ver que nós vamos ter uma sequência de valores que vai de 1 até 18, que é o total de caracteres da minha célula. O mais importante não é o que ele vai fazer por linha, não vai despejar isso na minha coluna. O importante é que, para a fórmula, ao executar essa operação, ele vai gerar, deixa eu fazer aqui a sequência, deixa eu desligar aqui o software que eu faço a gravação da aula, que muda as minhas teclas de atalho. Prontinho. Se eu der a tecla F9, você vai perceber que ele vai gerar uma matriz de números na minha própria célula. E eu vou usar essa matriz, essa sequência de números para poder fazer a extração. Só que como você percebeu, nós estamos usando aqui as linhas. Quando você selecionar um conjunto de fórmulas e pressionar a tecla F9, o ponto e vírgula indica a separação por linhas. Se isso fosse uma barra invertida, seria a separação por colunas. E como nós queremos fazer a separação apenas desta célula, e eu vou usar a interseção, né, implícita desse conteúdo, eu vou precisar pegar esse resultado e vou transpor para que o resultado não seja colocado em linhas, mas em colunas. Pressionando Enter, você vai ver que o despejo agora vai para a direita. Então eu tenho todos os despejos exclusivos para esse nome. Se eu copiar essa fórmula para baixo, ele vai fazer o despejo com a quantidade de caracteres de cada uma dessas células. Mas onde isso vai ser útil? Deixa eu apagar as outras fórmulas também. Uma vez feita a função transpor, eu gostaria de extrair então cada letra disto aqui em uma coluna específica. Nós vamos usar a instrução ext.texto. Vamos pegar o texto que está sendo disponibilizado na célula 1, ponto e vírgula. O número inicial vai ser toda essa sequência que foi dado por esse comando, ponto e vírgula. E no final, o número de caracteres que eu quero é apenas 1 por letra. Quando fechar parênteses e der um Enter, você vai ver que ele vai despejar o meu nome, uma letra para cada coluna. Então eu consegui fazer uma função que despejasse uma letra de cada palavra, né? Uma letra de cada um dos conteúdos aqui nas minhas colunas. Perfeito. Olhando apenas para a minha fórmula, se eu selecionar tudo isto aqui e pressionar a tecla F9, nós vamos ver essas letras todas separadas em colunas. Essa barra invertida é o despejo para colunas. Então eu já consegui fazer a extração de letra a letra do meu nome. Nós vamos fazer agora o embaralhamento pela classificação. Como nós temos várias letras aqui, essas letras elas podem ser classificadas em ordem crescente, eu vou encapsular isto aqui dentro da função classificar. Abrindo parênteses, a matriz vai ser todo o nosso conteúdo. Depois, o índice de classificação. Nós não vamos ter o índice, nós não vamos ter a ordem,
nós vamos ter apenas a ordem. Ou melhor, não preciso nem fazer a ordem. Vamos deixar ele classificado no padrão, que é a ordem crescente. Como os nossos dados estão despejando em coluna, nós precisamos definir o parâmetro como verdadeiro para que a função classificar classifique isso por coluna. Quando der um Enter, você vai ver que agora o espaço veio para o início e aí todas as letras do meu nome vieram separadas, embaralhadas em ordem classificatória crescente. Caso quisesse em ordem decrescente, bastaria colocar o argumento da função classificar como decrescente. Por fim, como nós temos tudo isso separado em colunas e eu gostaria de dar o resultado em apenas uma célula, eu vou de novo encapsular essa função dentro da unir texto, que é uma função que você já conhece também. Nesse caso, o delimitador não é nenhum, eu quero juntar todas as letras. Ponto e vírgula, e aí os argumentos da função se eu quero ignorar células vazias, vou deixar como está o padrão, e o texto é o terceiro argumento, que é tudo isso que está vindo da nossa operação anterior. Fechei parênteses da unir texto, vou dar um Enter. Como você pode ver, o que estava despejado em colunas foi agora unido para dar a resposta diretamente a uma única célula. E quando copiar isso para baixo, nós vamos ver todas as células, todas as letras embaralhadas. Um detalhe, para que eu não tenha os espaços antes para afetar a minha operação, eu vou simplesmente encapsular tudo isso novamente dentro de uma função arrumar. A função arrumar vai capturar o meu texto de resultado e vai eliminar os espaços antes e depois. Não importa a quantidade de textos, não importa a quantidade de letras, ele vai fazer o embaralhamento classificando em ordem crescente. Caso queira fazer isso em ordem decrescente, localize a função classificar, coloque o texto, coloque o seu argumento aqui em ordem de classificação, você vai ver o ponto exato onde você tem que passar a informação e aqui você diz qual é a ordem. Vamos mudar aqui, ascendente e descendente, então eu vou colocar agora descendente com um argumento -1. Ao dar um Enter, nós estamos vendo agora a ordem inversa. Então, se você gostou, acredito que isso pode ser utilizado em algum momento dentro do seu trabalho. É apenas uma técnica para mostrar como podemos usar as instruções do Excel de forma alinhada. E essas instruções e essas funções de matriz dinâmica, elas são muito versáteis, porque elas conseguem, como você viu, despejar conteúdo para coluna, despejar conteúdo para linha, podemos juntar esse resultado com unir texto, podemos separar isso em colunas, então tem muita coisa que podemos fazer no Excel e as matrizes dinâmicas exigem um outro nível de usuário para a ferramenta. Gostaria de fazer um convite também a você, aproveitando que a nossa aula já terminou. Nós vamos agora no mês de outubro ter o melhor encontro de Excel do Brasil. O evento se chama Excel Weekend. Se você não conhece, acesse www.excelweekend.com. Essa é a 8ª edição. Eu palestrei em 7 edições desse evento, acho que 6 edições eu palestrei, uma fui como participante e apenas uma eu não participei porque eu estava viajando, estava gravando aulas lá no LinkedIn da Áustria. Então, Excel Weekend, dia 14, 15 e 16 de outubro. Dia 14 vai ser uma sexta-feira. As palestras serão transmitidas no canal do YouTube do organizador, do Cristiano Galvão, do Excel Turbo. E nos dias 15 e 16 será presencial, lá no prédio da nave mãe, no prédio da Microsoft. Esse ano estarei palestrando mais uma vez. Agradeço aos amigos pelo convite. E como vocês podem perceber, o evento estará recheado de muitas atrações. Esperamos e espero você por lá. Grande abraço, nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!